Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. E hoje o meu convidado é Dr. Godoy, ortopedista e especialista em patologias do quadril. E nós vamos falar, tudo bem? Oi, Mônica, tudo bem, tudo bom. Com algo que muita gente sofre e que muitas vezes acha que não tem jeito, mas tem, né? Tem jeito. Hoje em dia, as pessoas hoje elas estão vivendo cada vez mais, né? Existe um aumento muito grande na expectativa de vida. Então, hoje em dia você vê pessoas com 85, 90 anos, bem caminhando, passeando, mas às vezes com algum incômodo, com alguma dor, provocado por uma degeneração da articulação, né? E isso compromete um pouco a qualidade de vida. Com certeza. Agora, quais são as patologias mais comuns de quadril? O que a gente observa no nosso dia a dia, o mais comum é a osteoartrose, né? Você trouxe aqui e trouxe algumas imagens também, mas não sei, dá para mostrar aqui por essas? Não, né? Dá. Eu acho que assim, a princípio, primeiro, a articulação do quadril, esse aqui é um osso da bacia, né? Que a gente chama de é um anel pélvico ou osso da bacia. Ele tem uma cavidade, uma superfície côncava, que a gente chama de acetábulo. Certo. O acetábulo, ele recebe a cabeça do fêmur, entendeu? Então, por exemplo, aqui você tem um fêmur e eles se articulam dessa forma, correto? Que interessante, tá. Então, no momento que o paciente está caminhando ou fazendo algum movimento, a articulação, ela trabalha nesse sentido. Certo. É claro que aqui nós só estamos visualizando a parte óssea. Existem músculos, ligamentos, tendões, que são os principais responsáveis pelo movimento, né? Certo. Mas assim, o que a gente fala sobre a artrose é o seguinte, existe aqui, ó, na superfície articular, como se fosse uma cartilagem. Certo. Você tem aqui uma cartilagem que recobre toda a cabeça do fêmur e com o tempo, como se ela fosse se soltando, ela fosse se degenerando, certo? Da mesma forma que na cabeça do fêmur você tem a cartilagem, você também tem a cartilagem no acetábulo. No acetábulo. Então, são duas superfícies lisas, lubrificadas e que se movimentam livremente, né? No caso, a artrose seria uma roçando na outra. A artrose, o que é? A cartilagem ela começa a degenerar, você vai perdendo o principal fator de amortecimento e de lubrificação da tua articulação, fazendo com que uma superfície óssea entre em contato com a outra. Quando o osso encosta no outro, o paciente vai reclamar que está travando. Estou sentindo meu quadril travar, meus movimentos estão limitados. Até para virar na cama eu sinto dor. Vou calçar uma meia, não consigo. Vou amarrar um sapato, tenho dificuldades. Então, essas são as principais queixas dos pacientes que nos procuram no consultório, no hospital, com essa queixa, entendeu? Eu até trouxe umas imagens, se a gente vamos pedir então para Flávia colocar as imagens e enquanto isso a gente vai falando. Porque assim, a artrose, qual é a causa dela? Já se sabe? Então, normalmente a artrose, a osteoartrose, você tem diferentes tipos de osteoartrose. Você tem as osteoartroses que a gente chama de osteoartrose de causa idiopática, ou seja, de causa desconhecida, tá? E existem as osteoartroses que vêm de alguma alteração na biomecânica do quadril. Vamos supor, se o seu quadril não funciona de forma livre, ele tem algum obstáculo, pode ser até uma doença da infância, pode ser um traumatismo, um acidente que causou uma irregularidade nessa superfície, entendeu? Então você pode desenvolver uma osteoartrose pós-traumática. Então são as osteoartroses que a gente chama de secundárias. Então você tem osteoartrose primária e secundária. Então vamos ver as imagens que já estão prontas para serem passadas. Essa imagem ela demonstra bem a anatomia da bacia, né? É como a gente já viu aqui. Na próxima imagem a gente vai conseguir ver a imagem de uma radiografia, né? Mostrando as articulações de ambos os quadris. E agora nós vamos ter uma nova imagem que vai demonstrar, naquela parte azul que a gente está olhando, nós estamos vendo ali um tendão, aquela parte vermelha e que está presa no osso. Ali é um tendão, ali é o tendão do glúteo médio, tá? Na parte azul, ali, aquela parte azul corresponde à cartilagem articular.
Com o tempo, a cartilagem articular, naquele quadro de cima ali, do canto direito, a gente vai ver que, olha, com o tempo a cartilagem ela vai sofrendo algumas fibrilações, ela vai ficando irregular, vai causando atrito e vai causando desgaste consequentemente, né? Na imagem de baixo já não se trata de um caso de artrose, mas é um caso muito comum no nosso dia a dia, que é a fratura do colo do fêmur, né? Então a gente vê ali também a articulação do quadril acometida por uma fratura, o osso ali ele se fratura, e isso é muito comum no nosso dia a dia, porque Santos concentra uma população idosa bem grande, né? Então é muito comum esse tipo de patologia do quadril também, a fratura, né? Agora, de que maneira é feito o diagnóstico? Então, normalmente o diagnóstico, a própria história do paciente, o diagnóstico normalmente ele é clínico e radiológico. Então, normalmente o paciente ele vem contando essa história de bloqueio nos movimentos, o movimento que ele faz já não é mais o mesmo, ele já sente algumas dificuldades, ele sente desequilíbrio em alguns momentos, entendeu? Aí, com tudo isso, você já começa a pensar na possibilidade de ele estar desenvolvendo uma osteoartrose. É outra coisa que é muito comum também, o paciente reclamar da dor irradiada. O que é isso? É uma dor que ele sente no quadril, mas que ele sente ela correr para o joelho. Às vezes o paciente chega até com uma dor no joelho e depois que você vai descobrir que o problema dele inicial é o quadril. Então é muito comum, às vezes, uma dor no joelho ser irradiada através de um nervo, né? É um nervo que sai lá do quadril que vai até o joelho, o paciente fala, eu sinto muita dor no joelho. Mas normalmente, quando você começa a tratar o quadril, a dor do joelho melhora. Olha que interessante. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco.